Meu nome é Maria. Tenho 37 anos, e naquele dia eu sabia que não era apenas uma audiência judicial. Era o palco que minha família vinha preparando há anos para o espetáculo final, a minha humilhação pública. O tribunal era pequeno, simples, o tipo de lugar onde vizinhos processam vizinhos por muros, barulho ou partilhas atrasadas. Mas para mim, aquele lugar parecia um campo minado onde cada palavra maldita poderia explodir o que restava do meu nome. Era uma manhã fria, abafada de tensão. O tipo de frio que não vem do clima, mas das pessoas ao redor. Meu pai ajeitou o paletó surrado antes de subir ao banco das testemunhas. Meu irmão estava ao lado dele, tenso, com o queixo erguido como quem já sabia que sairia vencedor. Minha mãe sentou-se na fileira do fundo, com as mãos cruzadas no colo e os olhos voltados para o chão, como sempre fazia quando precisava fingir que não estava ali. A causa era simples no papel. Uma disputa sobre a partilha de um imóvel deixado pela minha avó paterna, falecida poucos meses antes. Mas a verdade por trás do processo era uma só. Eles queriam me apagar. Eles não queriam justiça. Queriam exclusão. Queriam a última palavra. Eu havia sido nomeada no testamento original como coproprietária da casa onde minha avó passou os últimos anos. Uma casa que, sim, eu ajudei a manter. Uma casa onde eu mandei dinheiro, mesmo de longe. Mas essas partes da história foram sistematicamente rasuradas por conveniência. Meu pai limpou a garganta. O juiz mal tinha começado a perguntar, e ele já abriu os braços, como quem se preparava para discursar no velório de alguém que ainda estava vivo. Excelência, com todo respeito, essa moça aí, ele não disse minha filha, disse essa moça. Nunca teve um emprego de verdade, nunca construiu nada com esforço próprio. Sumiu do país por anos, alegando que estava trabalhando. Com o quê? Ninguém sabe. A verdade é que Maria sempre foi um peso, e agora quer vir aqui e tomar metade de algo que ela nem ajudou a construir. Não foi a primeira vez que ouvi aquilo, mas foi a primeira vez que ele disse em voz alta, diante de um juiz, de advogados, de estranhos. E essa primeira vez doeu como se tivesse atravessado minha pele com o nome que carrego há quase 4 décadas. Meu irmão balançou a cabeça em falso desgosto. Fingiu tristeza. Ele sempre teve talento para esse tipo de encenação. Foi ele quem preparou os documentos, armou a narrativa e pressionou meu pai a tomar a dianteira do discurso, porque sabia que a crueldade dita por um velho teria mais força emocional. Eu, no entanto, permaneci sentada. Não me defendi. Não abri a boca. Eu sabia que se dissesse qualquer coisa naquele momento, soaria como desculpa. E eu aprendi, na prática, que há um tipo de dignidade que só sobrevive em silêncio. Ainda que ele machuque mais do que 1000 respostas afiadas. Ela nunca teve carteira assinada. Nunca pagou imposto aqui. Nunca apareceu para cuidar da mãe quando ela adoeceu. Mandava uma quantia qualquer por aplicativo, como se isso pagasse amor ou presença. Continuou meu pai. Eu mantive o olhar fixo. A mesma postura que aprendi a manter em zonas de conflito, em interrogatórios e operações de contenção. O autocontrole não era apenas parte da minha personalidade. Era, naquele momento, a última farda que ainda me cabia. O juiz, um homem de expressão gasta, levantou os olhos devagar. Estava lendo algo no monitor à sua frente. Uma pasta digital, talvez. Um relatório anexado à minha contestação. Eu sabia o que ele lia. Eu havia enviado 2 dias antes, por orientação da defensora pública que aceitei, por ironia, por não confiar em advogados de sangue. Enquanto meu pai ainda falava sobre como essa moça nunca serviu para nada, o juiz, calmamente, tirou os óculos, os colocou sobre a mesa e cruzou os dedos. Senhor Edmundo, disse, interrompendo, o senhor tem certeza de que sua filha nunca teve um emprego de verdade? Meu pai gaguejou, sem saber se aquilo era uma pergunta retórica ou uma armadilha. Sim, senhor. Tenho certeza. O juiz respirou fundo. E então, como quem dá uma martelada sem levantar a voz, soltou. Pois o que consta aqui é que Maria serviu por 12 anos nas Forças Armadas. Atuou como agente de inteligência em missões sigilosas. Possui histórico de operações no Oriente Médio, América Central e Norte da África. Recebeu 3 condecorações, 2 nacionais e uma estrangeira, por ações em campo. E atualmente mantém sigilo profissional por cláusula de segurança. Portanto, Sr. Edmundo, eu pediria mais cautela ao afirmar que sua filha nunca teve um emprego de verdade.
Foi nesse momento que o mundo parou. A boca do meu pai se fechou num instante. Meu irmão perdeu o sorriso. Minha mãe levantou os olhos pela primeira vez e me olhou como se me visse pela primeira vez na vida. O silêncio foi absoluto. O juiz voltou a colocar os óculos como se aquilo fosse apenas mais uma nota de rodapé na rotina dele. Mas para mim, foi o som de uma parede de concreto se rachando e caindo. Eu continuei em silêncio, porque ainda não era hora de falar. Ainda havia muito o que viria depois. Mas naquele instante, ali, com os olhos fixos nos meus algozes de sangue, eu senti algo que não sentia há anos. Peso se dissolvendo. O peso de não ser vista. O peso de ser julgada por uma história que ninguém conhecia. A verdade havia saído, não pela minha boca, mas pela de um juiz que leu meu passado como um laudo técnico, frio, preciso e indiscutível. E ainda era só o começo. Eu nunca respondi, nunca bati boca em jantares, nunca publiquei indiretas, nunca pedi reconhecimento. Por mais de 12 anos eu suportei olhares atravessados, piadas cortantes, alfinetadas disfarçadas de preocupação. Quando minha mãe dizia, ela some porque não sabe se encaixar, eu sorria. Quando meu irmão falava, Maria nunca aguenta rotina, ela é sempre a diferentona, eu desviava o assunto. Quando meu pai dizia, tem mulher que nasceu para ser esposa e tem as que viram problema, eu respirava fundo e deixava passar. O silêncio por fora parecia covardia, mas era, na verdade, uma farda invisível. Um uniforme que eu nunca deixei de vestir. Servi como agente de inteligência do Exército Brasileiro por 12 anos. Meu trabalho era ver sem ser vista, ouvir sem responder, entrar e sair sem deixar rastros. Meu nome verdadeiro nunca foi registrado nas operações oficiais. Meus relatórios eram codificados. Minhas ações, apagadas. Passei pela Academia Militar das Agulhas Negras como uma entre 100. E saí de lá como uma entre 10 selecionadas para um curso fora do país, onde aprendi a desaparecer. A mentir com olhos calmos. A dormir com a faca debaixo do travesseiro e o corpo preparado para fugir em silêncio. Não foi glamour, foi guerra. E não só aquela feita de armas e mapas. Foi a guerra de ser mulher num meio onde cada erro custa o triplo, onde o rótulo de instável emocional é sempre o primeiro a ser colado em quem não abaixa a cabeça. E ainda assim, eu fiquei. Fiquei por vocação, por lealdade, pela estranha sensação de pertencimento que só encontrei nos códigos de rádio e nos sinais silenciosos entre colegas que sabiam exatamente o peso que carregávamos. Meu primeiro sumiço durou 9 meses. Foi no norte da Colômbia. A missão era interceptar uma célula de recrutamento infantil. Eu me infiltrei como professora voluntária. Ensinei matemática com um revólver amarrado na panturrilha. Cantei músicas de roda com crianças que tinham marcas de cinto nas costas. No relatório final, a missão foi considerada bem-sucedida. Mas eu voltei muda. Voltei uma Maria que nem eu reconhecia. Quando cheguei em casa para o almoço de Natal daquele ano, meu pai me olhou e disse: "Você tá com cara de quem não dorme bem. Talvez precise de um rumo." Eu apenas dei um beijo na testa da minha mãe e fui lavar a louça. O silêncio sempre foi mais eficiente que a verdade dita a ouvidos que não querem escutar. Depois veio a Jordânia, a Guiné-Bissau, o sul da Turquia. Cada missão tinha um nome de código, mas nenhuma me chamava de filha. Enquanto isso, meus familiares construíam versões de mim que lhes eram mais convenientes. A sem rumo, a desaparecida, a que nunca aparece para ajudar. Em grupos de WhatsApp, eu era sempre marcada com aspas. Alguém viu a Maria por aí? Nos aniversários, me mandavam fotos da mesa posta, seguidas de "uma pena você nunca estar". E quando eu mandava dinheiro, era recebido com emojis de gratidão, e depois, esquecido como se tivesse caído do céu. Eu nunca respondi porque não podia, porque o sigilo era cláusula e pacto, porque mesmo quando voltei ao Brasil, continuei trabalhando com dados sensíveis. Porque, em reuniões com gente de gravata e crachás diplomáticos, eu era chamada de recurso externo, porque meu nome foi omitido de relatórios que saíam nas manchetes, porque o silêncio era, muitas vezes, mais importante que o reconhecimento. Mas havia outro motivo, mais íntimo, mais doloroso, mais inconfessável. Eu queria, de alguma forma, pertencer àquela família, mesmo distante,
mesmo sem ser compreendida. Eu queria, no fundo, que o tempo consertasse as rachaduras, que um dia alguém dissesse: ela é estranha, mas é forte, e tá sempre lá, mesmo que em silêncio. Mas esse dia nunca chegou. O que chegou foi a audiência no tribunal. A mesma família que zombava do meu silêncio agora usava minha ausência como arma. Queriam que o juiz acreditasse que eu era uma parasita, que eu estava ali por interesse, que eu nunca trabalhei, nunca servi, nunca importei. E o pior, eles diziam isso acreditando que estavam certos. E eu ainda hesitei em me defender. Até aquele instante, meu plano era manter tudo em sigilo. Eu tinha feito o que acreditava ser o certo. Tinha vivido no sacrifício, no anonimato, no limite. A parte militar da minha trajetória ainda estava, tecnicamente, sob cláusula de confidencialidade. Mas a defensora pública que me ajudava pediu, implorou, para que eu entregasse ao juiz os documentos mínimos, aqueles que estavam liberados, aqueles que não comprometeriam nenhuma operação. Você precisa se proteger, ela disse, nem que seja só uma vez. Foi a primeira vez em 15 anos que entreguei um pedaço da minha história a alguém. Quando o juiz leu meu passado em voz alta, o mundo estalou. Meu pai congelou. Meu irmão abaixou os olhos. Minha mãe apertou a bolsa com força. E eu me mantive sentada, com as mãos no colo, como em tantas salas de briefing onde a missão era suportar. Eu não respondi por 12 anos porque fui treinada para isso. Mas agora, por instinto ou justiça, a verdade começou a se mover. E uma vez que ela se move, não há mais como colocá-la de volta no envelope. No fundo, eu sabia. O silêncio que me protegeu por tanto tempo, agora seria o fio que começaria a desatar o nó que minha família passou a vida tentando apertar ao meu redor. E pela primeira vez, eu não ia cortar esse fio. Eu ia puxá-lo, até o fim. O silêncio pode ser arma, mas também pode ser uma forma de sangrar em silêncio. Naquela sala de audiência, enquanto os olhares oscilavam entre pena e choque, e minha própria família encolhia como se o juiz tivesse soltado uma granada emocional no meio do processo, eu permaneci firme. Mas por dentro, cada palavra dita, cada meia-verdade, cada tentativa de me redesenhar como alguém que não era digna de nada, me cortava como navalha. O julgamento não foi apenas jurídico, foi emocional, histórico, simbólico, e eu sabia disso desde o momento em que aceitei comparecer. Sentada diante do juiz, com as mãos firmes sobre o joelho e o coração comprimido sob costelas treinadas para aguentar fôlego longo, eu me permiti lembrar da primeira vez que fui interrogada de verdade. Não por familiares, mas por estranhos com armas nas mãos. A diferença é que, naquela vez, eu sabia que os inimigos não fingiam amor. Naquela vez, a ameaça era clara. Ali no tribunal, não havia interrogador com uniforme. Só meu pai, meu irmão e a indiferença herdada por minha mãe. E isso doía mais. Eu ouvia os argumentos deles como quem escuta vozes vindas de outro planeta. Maria é ausente. Maria nunca esteve aqui quando precisávamos. Maria é ingrata. Maria é interesseira. Maria só aparece por dinheiro. E o pior, o mais ardiloso de todos, Maria está querendo tirar da família aquilo que não lhe pertence. Diante da justiça, o que tentavam fazer era me apagar oficialmente. Legalizar o afastamento emocional que construíram em silêncio durante anos. O processo de herança era apenas o palco. A peça real era sobre controle, sobre deslegitimação. O advogado do meu irmão apresentou fotos da casa, contas de água e luz no nome dele, mensagens em grupo de WhatsApp onde ele dizia estar cuidando da avó sozinho, todas cuidadosamente escolhidas, editadas, limpas. Nenhuma mencionava o dinheiro que eu enviei em depósitos recorrentes por quase 8 anos. Nenhuma mencionava as reformas que paguei à distância, porque minha avó me ligava chorando, dizendo que o telhado estava com goteira e que ninguém ali parecia ouvir. Nenhuma lembrava que foi por insistência minha que ela fez um novo testamento, guardado em cartório, e agora convenientemente perdido, até que eu apresentasse uma cópia original. E mesmo assim, eu me recusei a revidar. Não por medo, mas porque revidar significaria jogar o mesmo jogo, gritar, debater, apontar, chorar. E eu já tinha feito isso, em silêncio, muitas vezes antes. Gritado sozinha no quarto de hotel em Bagdá, após perder um colega em missão. Apontado os erros de comandantes que enviavam meninas para campo
sem colete suficiente. Chorado por dentro ao ver crianças em barracos de fronteira, sabendo que nenhum relatório mudaria aquilo. Aprendi, com o tempo, que o grito é apenas um barulho quando quem escuta já decidiu o que quer ouvir. E minha família já tinha decidido o que queria ouvir. Uma versão de mim que coubesse na narrativa de conforto deles. Uma Maria frágil, ingrata, inútil. Alguém que eles poderiam facilmente descartar para não terem que encarar o próprio vazio. Meu silêncio naquele momento era a única coisa que eu ainda possuía, que não estava contaminada pela mentira alheia. O juiz pediu que eu me manifestasse, que dissesse, em suas próprias palavras, o que tinha a dizer sobre o caso. E eu, por um instante, olhei para a pasta que carregava no colo. Lá dentro, estavam os comprovantes dos envios bancários. Estavam as cópias dos e-mails trocados com o hospital, quando minha avó caiu no banheiro e fui eu quem acionou a ambulância particular. Estava a cópia autenticada do testamento anterior. Estava tudo. Mas eu não abri a pasta. Eu não a entreguei. Ainda não. Porque a justiça emocional não é feita apenas de provas. É feita de timing. E eu queria que eles afundassem mais um pouco na própria arrogância antes de descobrirem que o chão não era firme. Então eu disse apenas, Excelência, não tenho muito a acrescentar nesse momento. Confio no seu discernimento. E, na verdade, o juiz me olhou longo, como quem entende que há coisas que não precisam ser ditas em voz alta. E então ele disse que iria suspender a audiência para a análise do material enviado, que a próxima sessão seria marcada para dali a 2 semanas, e que ambas as partes seriam notificadas. Saí do tribunal como entrei, sozinha, mas algo dentro de mim estava diferente. Eu havia passado a vida inteira achando que precisava ser aprovada para existir, que minha história só teria valor quando fosse compreendida, que meu silêncio só seria respeitado quando fosse traduzido. Mas ali, depois daquele julgamento, eu comecei a entender que há dignidades que não cabem nos códigos civis, e que, às vezes, resistir é não gritar. No caminho de volta, recusei o carro por aplicativo que a defensora ofereceu. Peguei o metrô, entrei no vagão vazio, sentei perto da janela e encostei a cabeça no vidro, deixando o trem me levar, sem pressa, como se o mundo lá fora ainda não tivesse percebido que, dentro de mim, havia um campo inteiro em reconstrução. 12 anos atrás, eu cruzei a fronteira da Líbia com um crachá falso e o nome de outra mulher. Dormi num albergue sujo com cheiro de sangue e óleo diesel, esperando o contato que nunca veio. E mesmo assim, cumpri a missão. Voltei sozinha. Ninguém me esperava. Ninguém soube. Nunca houve medalha para aquele caso. Só a memória. E a certeza de que eu era capaz de atravessar o inferno com a cara limpa. E agora, naquele tribunal, entre aquelas paredes limpas, meus pais e meu irmão tentaram de novo me apagar. Mas desta vez eu não precisava fugir, nem me esconder, nem pedir para ser ouvida. Desta vez, eu só precisava permanecer e deixar que eles fizessem o serviço sujo sozinhos. A sujeira, essa sim, uma hora sempre aparece. Tem famílias que gostam de guardar álbuns de fotos. A minha gostava de colecionar versões sobre mim. A Maria que sumiu. A Maria que não avisava onde estava. A Maria que não fazia parte. A Maria que só aparecia no Natal. E ainda assim parecia desconectada, como se estivesse ali por obrigação. Ao longo dos anos, eu vi essas versões serem criadas como camadas de verniz. Uma mentira bem contada repetidas vezes começa a parecer legítima, e no fim, elas substituem a memória real. O que sobrou de mim para eles era um rótulo, a decepcionante. Minha família nunca entendeu o que eu fazia, nunca tentou entender. Quando eu entrei na escola preparatória, ainda na juventude, meu pai riu e disse que era fase. Quando fui chamada para a AMAN, ele disse que eu devia estar tentando provar alguma coisa. Quando passei nos testes físicos, um dos poucos momentos em que minha mãe pareceu genuinamente orgulhosa, ele rebateu com: "Isso não é coisa de mulher." Meu irmão, 2 anos mais novo, sempre foi o modelo. Fez engenharia, casou cedo, teve filho antes dos 30. Era elogiado por manter os pés no chão. Diziam que ele era o equilíbrio da casa, enquanto eu era o vento que não para em lugar nenhum. Eu fui a filha que não teve festa de formatura, porque minha primeira cerimônia de graduação aconteceu num campo de treinamento, com botas encharcadas e medalha, que ninguém da família foi ver.
Enviei a foto da cerimônia pelo WhatsApp. Resposta do meu pai: vai se especializar em que agora? Guerra? Com risos no final. Da minha mãe, uma figurinha com flores. Do meu irmão, silêncio. Nos raros almoços de domingo, quando eu estava de passagem, as conversas seguiam roteiros previsíveis. Planos de carreira do meu irmão, promoções da esposa dele, o quanto os netos estavam crescendo. Quando me perguntavam como andava a vida, era mais por educação do que por interesse. E geralmente bastava eu dizer que tinha voltado de uma viagem a trabalho para os olhos se esvaziarem. Ninguém queria saber para onde, nem por quê. Uma vez cheguei a começar uma história, sem detalhes, apenas uma anedota leve sobre um mercado no sul da Espanha, e minha mãe cortou dizendo que precisava ver se o frango já estava bom no forno. Ali, pela primeira vez, percebi que não era apenas desinteresse, era incômodo. Minha presença era um lembrete de algo que eles não entendiam. Algo que escapava à normalidade confortável que escolheram para si. E quando algo escapa, é mais fácil reduzir, diminuir, ignorar. Foram anos ouvindo: você devia ter feito concurso civil. Por que você não tenta algo mais fixo? Quando é que vai sossegar? Mas o que mais doeu não foram as perguntas. Foi o tom. Era sempre o tom. Como se tudo o que eu fizesse fosse uma brincadeira de mau gosto. Um capricho disfarçado de coragem. E mesmo quando eu mandava ajuda, uma transferência para pagar os remédios do meu pai, outra para o conserto do carro da minha mãe, nunca recebia um obrigado. Era como se o dinheiro fosse um tapa-buraco. E eu, um ruído incômodo no rádio da família perfeita. Mas nenhum momento marcou mais do que aquele domingo, 3 anos antes da audiência, quando meu irmão me chamou de parasita. Tínhamos nos reunido para um almoço em homenagem ao aniversário da nossa mãe. Eu estava no país havia poucos dias, depois de um retorno complicado da África, uma missão que me deixara fisicamente intacta, mas emocionalmente exaurida. Era a primeira vez que eu via minha família desde então. Levei um presente simples, um lenço de seda com estampa em tons de azul, exatamente os que ela dizia gostar. Quando entreguei, ela sorriu de forma mecânica e disse: que bom que conseguiu vir dessa vez. Aquilo já doía, mas eu respirei e segui em frente. Depois do almoço, houve a típica divisão de tarefas. Minha cunhada organizando os pratos, meu pai cochilando na poltrona, minha mãe lavando louça, meu irmão com o celular na mão, mexendo no extrato da conta conjunta da nossa avó, que já começava a apresentar sinais de demência. Você não está ajudando com nada, Maria. Ele soltou, baixo, mas audível. Some por meses, aparece sem avisar, e agora quer opinar no que é da família. Parasita. A palavra caiu como chumbo. Parasita não é uma palavra que se joga ao vento. É uma escolha. Um veneno com assinatura. Eu congelei. Não por surpresa, porque vindo dele, nada mais me surpreendia, mas porque eu sabia que se dissesse qualquer coisa ali, eu não teria controle sobre o que viria depois. E eu não podia me dar ao luxo de perder o controle. Eu já havia sobrevivido a ataques reais, a homens com armas e granadas improvisadas. Mas nenhum deles tinha o rosto do meu irmão. Nenhum deles tinha me chamado de irmã antes. Apenas olhei para ele, por longos segundos. Depois me levantei, fui até a cozinha, lavei meu próprio prato, abracei minha mãe por cima do ombro e fui embora. Ele não tentou impedir, e no dia seguinte, postou uma foto da mãe com a legenda, celebrando com quem realmente importa. Era assim que eles escreviam minha exclusão, em legendas, em ironias, em palavras não ditas. E mesmo assim, eu nunca deixei de ajudar. Mesmo assim, quando minha avó caiu da escada, fui eu quem ligou para o plano de saúde. Mesmo assim, quando a pandemia a apertou e meu pai precisou de respirador portátil, fui eu que encontrei, comprei e mandei entregar com urgência. E tudo isso foi apagado, porque a decepcionante não podia ter mérito, porque a história deles exigia uma antagonista. E eu era a peça perfeita. Na audiência, quando o juiz leu meu histórico e meu pai empalideceu, não foi só pela surpresa. Foi porque, naquele instante, ele percebeu que a história que ele contava sobre mim começava a ruir, e uma verdade maior estava prestes a sair das sombras. Eu não esperava flores, nem festa de boas-vindas, nem que meu pai pendurasse uma faixa na garagem, com os dizeres: "Bem-vinda de volta, filha." Eu nunca fui esse tipo de presença para eles. Mas, no fundo,
bem no fundo, eu ainda esperava que alguém notasse que eu estive a um fio de não voltar. Que alguém sentisse a ausência. Que, ao menos, tivessem sentido a possibilidade do vazio. Mas não. Naqueles 27 dias em que estive presa em uma zona árida, escaldante, sob o barulho intermitente de helicópteros e o cheiro de sangue oxidado no ar, minha família seguiu como se eu estivesse na esquina. A missão tinha nome, mas não posso dizê-lo. O país também não. Oficialmente, não estivemos lá. E talvez por isso seja ainda mais doloroso lembrar, porque o que quase me matou naquele deserto foi real. Mas para o mundo, e para minha família, aquilo nunca aconteceu. Éramos 6, 2 brasileiros, um espanhol, uma franco-argelina, um britânico e eu, a mais nova do grupo, a única mulher não loira, a mais quieta. Meu codinome era uma cor, Verde 3. E durante 2 semanas inteiras, nos infiltramos entre caminhões de suprimentos que carregavam mais pólvora do que arroz. Nosso contato local desapareceu no 4º dia. Foi quando entendemos que não era mais operação, era sobrevivência. Dormíamos em ruínas, cobertos com lençóis térmicos, e a voz no rádio era o único som que nos conectava com a ideia de civilização. Eu me recordo de uma noite em que disfarçamos os equipamentos sob camadas de areia e improvisamos uma fogueira fraca. O espanhol, Pablo, comentou que se saíssemos vivos dali, queria comprar uma pizzaria na Itália. Eu não disse nada. Não porque não tivesse sonhos, mas porque eu já tinha perdido a noção de ter futuro. No 8º dia, fomos interceptados. 3 homens armados, sem distintivo, sem motivo, apenas cercaram o terreno onde estávamos e abriram fogo. A bala que não me matou passou a 2 centímetros da minha têmpora. O barulho foi o mesmo de uma porta batendo com força. Caí para trás. O impacto me jogou contra um bloco de cimento e meu ombro deslocou. Não chorei. Só escureceu. Quando acordei, tinha areia nos dentes e um gosto de ferro na boca. Ficamos escondidos num sistema de esgoto improvisado por 42 horas. Água rasa até a canela. Baratas caminhando nas bordas. O rádio ficou mudo por quase 2 dias. Pablo tossia sangue. A franco-argelina tremia. E eu, com o braço preso numa tipóia improvisada, repetia em silêncio o nome do meu avô. Era o que me restava. Rezar, lembrar, aguentar. Quando finalmente conseguimos retomar sinal e chamar o resgate, havia um helicóptero a 12 quilômetros. Caminhamos durante toda a noite. Eu sangrava, mas não deixava mostrar. Ao embarcar, me disseram que nosso retorno ao Brasil seria discreto, que a missão não aconteceu e que, por isso, deveríamos permanecer em silêncio absoluto. 3 dias depois, já de volta à base, me entregaram um relatório seco. Operação encerrada com êxito parcial. Não houve medalha. Não houve aplauso. Só uma assinatura e a promessa de que minha conduta seria observada com mérito em relatórios futuros. E quanto à minha família, minha mãe mandou uma mensagem perguntando se eu tinha visto o vídeo do batizado do filho da minha prima. Meu irmão me marcou numa postagem sobre mulheres que precisam amadurecer antes dos 40. E meu pai, como sempre, estava em silêncio. Mas um silêncio diferente do meu. O meu era treinado. O dele era o tipo que ignora até a existência. Eu fiquei uma semana inteira trancada em um apartamento militar de apoio no Distrito Federal. Não consegui comer direito. Dormia sentada, o ombro ainda dolorido. Quando fui ao hospital, o médico disse que o osso já estava quase soldado por conta da demora. Perguntou por que eu não procurei ajuda antes. Eu menti. Disse que caí de uma escada. Ele acreditou. É sempre mais fácil acreditar quando a dor vem de algo doméstico. Durante aquele período, pensei em ligar, mandar uma mensagem para o grupo da família, dizer que estive entre a vida e a morte, que precisei esconder meu sangue com areia para não ser rastreada por cães treinados, que a bala que passou ao lado da minha cabeça poderia ter encerrado tudo sem que ninguém tivesse tempo de se despedir. Mas eu sabia que seria inútil. Eles leriam, ficariam em silêncio por uns minutos e depois seguiriam falando sobre qualquer coisa. Meu irmão talvez mandasse um emoji. Meu pai diria que isso tudo é maluquice. E então, como sempre, escolhi não dizer nada, porque a dor de não ser ouvida é pior do que a dor de não ser lembrada. A missão no Oriente Médio não foi a única vez em que me vi frente a frente com a morte.
Mas foi a única vez em que percebi que morrer ali talvez fosse mais fácil do que voltar, porque morrer teria silenciado todos os julgamentos, todos os rótulos, todas as humilhações. Já voltar era encarar a negação deles, a indiferença, a zombaria, a ausência de afeto travestida de normalidade. Algumas pessoas acham que a guerra ensina sobre coragem, mas o que ela me ensinou foi sobre ausência de sentido, ausência de empatia, ausência de retorno. E nenhuma ausência do campo de batalha doeu tanto quanto perceber que, mesmo ferida, mesmo desaparecida, mesmo arriscando minha vida por um país inteiro, eu não fazia falta na minha própria família. Eles não sentiram minha ausência porque nunca aceitaram minha presença. E agora, de volta àquele tribunal, depois de ouvir meu pai dizer ao juiz que eu nunca tive um emprego de verdade, percebi que, para ele, morrer numa missão secreta ou virar caixa de supermercado era a mesma coisa. Contanto que ele não tivesse que reconhecer o que eu realmente fui: forte, capaz, silenciosamente indispensável. E essa verdade estava prestes a explodir como uma última operação, só que dessa vez, não num campo inimigo, mas ali, em pleno tribunal, diante de todos. Algumas verdades não se dizem, elas se documentam. Elas se imprimem em papel grosso, com assinatura e carimbo. Elas ganham o peso do carimbo oficial porque foram, por tempo demais, ignoradas quando ditas com a boca de quem viveu. Foi por isso que, na véspera da segunda audiência, eu caminhei até a defensora pública e entreguei nas mãos dela a pasta preta que guardei por mais de uma década. Ela pesava menos do que a dor de tê-la mantido fechada por tantos anos. Mas ainda assim, quando toquei a maçaneta do gabinete dela, minha mão tremia. "Tem certeza que quer entregar tudo isso?" ela perguntou, depois de folhear algumas páginas. Não me olhava como advogada. Me olhava como quem entende que há dores que não cabem em processo. Eu respirei fundo. "Sim, pode anexar ao processo, mas só entregue ao juiz, não aos advogados da outra parte. Eu quero que seja ele a dizer." Ela assentiu, e fez exatamente como pedi. Na audiência anterior, eu já havia assistido meu pai cuspir frases que me atravessaram como projéteis invisíveis. Eu já havia engolido o insulto de ser chamada de inútil. Já tinha ouvido meu irmão sustentar com frieza que eu nunca estive lá. Eu já sabia o tipo de batalha que enfrentava. Uma que não era feita de balas, mas de apagamentos calculados. E por isso decidi que a próxima bala não sairia da minha boca, sairia dos autos. Quando entrei na sala naquele dia, os olhos que me fitaram eram os mesmos de sempre. Meu pai, gelado, meu irmão, confiante, minha mãe, imóvel. Mas havia algo novo no semblante do juiz. Um tipo de respeito silencioso que não se explica com protocolo. Ele não me cumprimentou com palavras, mas bastou um olhar. Ele já sabia. O processo foi retomado. O advogado do meu irmão falou primeiro, como se nada tivesse mudado. Repetiu as mesmas palavras. Ausente, distante, interesseira. Tentou manipular a narrativa para parecer que eu era apenas alguém voltando para colher os frutos de um solo que, segundo ele, nunca reguei. Foi elegante, como sempre. Tinha o vocabulário da conveniência. Mas a verdade não se abala com adjetivos. Quando o juiz pediu silêncio e disse que faria a leitura de novos documentos protocolados, meu pai ajeitou o colarinho da camisa. Meu irmão cruzou os braços. Eles não sabiam o que vinha, nem imaginavam. Até então, só conheciam a Maria que se calava, a Maria que sumia, a Maria que engolia tudo, a Maria que nunca teve um emprego de verdade. O juiz limpou os óculos e começou a ler. Documento 1. Certificado de conclusão do curso de Operações Estratégicas e Contra-Inteligência Militar, emitido pelo Ministério da Defesa, ano de 2011. Documento 2. Declaração de missão internacional assinada por comandante do Comando de Operações Especiais, referente à atividade classificada, sob sigilo até 2031. Documento 3. Laudo médico sigiloso com recomendação de reabilitação física pós-missão em ambiente hostil. Documento 4. A cada linha lida, o ar na sala diminuía. Documento 6. Menção honrosa da Força de Paz em território estrangeiro, conferida pela ONU. Documento 7. Relatório interno com citação de conduta exemplar sob risco de morte,
com atuação decisiva para a extração segura de equipe infiltrada em zona de risco extremo. Documento 8. Registro de envios bancários mensais em nome de Maria Cristina Duarte de Oliveira, direcionados à conta da senhora Zuleide Soares de Oliveira, sua avó. O nome da minha avó, dito em voz alta, fez minha mãe se encolher na cadeira. Documento 9. Cópia autenticada do testamento lavrado em 2017, nomeando a senhora Maria Cristina Duarte de Oliveira como co-herdeira em partes iguais com seu irmão, senhor Rafael Duarte de Oliveira. Documento registrado em cartório de confiança, sob firma reconhecida da testadora e 2 testemunhas. O juiz parou por um segundo. Respirou. Depois, olhou diretamente para meu pai. E disse a frase que jamais esquecerei. Senhor Edmundo, ao contrário do que foi alegado pela defesa, sua filha não apenas possui histórico profissional digno, como também desempenhou atividades de alto risco sob serviço ao país, com reconhecimento internacional e comportamento irrepreensível. Este tribunal não é local para julgamento moral, mas se fosse, haveria muito a ser dito, e não por ela. O silêncio que se seguiu não foi constrangido, foi solene. Meu irmão empalideceu. Olhava para frente, mas não via nada. Meu pai manteve o olhar fixo na ponta da mesa, como se cada palavra tivesse sido escrita com prego em ferro quente. Minha mãe chorava, pela primeira vez, sem esconder. E eu não disse nada, porque naquele momento não precisava. A verdade estava sobre a mesa, fria, formal, impossível de ser negada. O juiz devolveu os documentos à auxiliar, olhou para mim e disse apenas: "A senhora tem algo a declarar?" E eu respondi sem hesitação: "Não, Excelência." A verdade falou por si. Ele assentiu e suspendeu a audiência, solicitando parecer final com base nas novas provas anexadas. Saí da sala sem pressa. Na porta do fórum, vi meu irmão parado ao telefone. Ele me viu e não disse nada, nem um pedido de desculpas, nem um aceno. Ele apenas me olhou como se estivesse diante de um problema que nunca soube resolver. Meu pai não estava mais ali. Minha mãe também não. Mas eu estava, inteira, e pela primeira vez, sendo vista pelo que realmente sou. Não por palavras minhas, mas pelo silêncio que carreguei como uma farda, e pelo dossiê que, enfim, falou por mim. Foi um instante, um segundo, um olhar que durou menos que uma vírgula. Mas eu vi, eu juro que vi. Pela primeira vez na vida, minha mãe me olhou e me viu, não como a filha estranha, não como a que some e aparece do nada, não como a sombra que sempre parecia destoar dos retratos de família. Ela me olhou como se estivesse reconhecendo uma sobrevivente, uma mulher que passou por um inferno e voltou inteira, ainda que invisível, ainda que ferida, ainda que sem nunca ter sido chamada pelo nome certo em voz alta. Depois que o juiz leu o dossiê, depois que meu pai se encolheu no próprio terno e meu irmão empalideceu como se estivesse numa trincheira sob ataque, minha mãe chorou. Mas não chorou como quem se arrepende. Chorou como quem é obrigada a reaprender o que achava que sabia. E o que ela achava que sabia sobre mim era pouca coisa. Nomes distorcidos, suposições, fragmentos. Maria é complicada. Maria não conversa. Maria sempre foi fechada. Isso era tudo o que ela dizia nas festas de fim de ano quando alguém perguntava por mim. O que ela nunca dizia, talvez porque nunca soube, era que Maria foi treinada para calar. Eu cresci vendo minha mãe se encolher em silêncio cada vez que meu pai falava mais alto. Ela nunca foi cruel, foi omissa, um tipo de ausência presente. Estava lá, mas como papel de parede. Cuidava, sim. Mas não protegia. Passava manteiga no meu pão com carinho, mas não dizia, vai ficar tudo bem, quando eu voltava da escola com o uniforme rasgado. Ela era o tipo de mulher que apertava o braço da filha em vez de encarar o marido. E foi assim que eu aprendi a esconder o que doía. Durante toda a minha vida, minha mãe preferiu acreditar nas versões mais fáceis sobre mim. Era mais confortável me ver como uma filha instável do que como uma mulher em guerra. Mais fácil pensar que eu era rebelde do que admitir que eu era corajosa. Aceitar minha força significaria, talvez, admitir a fraqueza da própria vida, do próprio casamento, da própria escolha de nunca ter saído do lugar. Ela me via como ameaça ao equilíbrio disfuncional que chamava de paz. E por isso,
Sempre me tratou com um misto de cuidado silencioso e distância calculada. Mas ali, naquele tribunal, depois do que foi lido, depois que a verdade finalmente invadiu o ambiente como uma granada emocional que ninguém pôde ignorar, ela me olhou. Não com pena, não com raiva, não com decepção. Me olhou como quem vê, pela primeira vez, o que sempre esteve ali. Foi um olhar cheio de medo, vergonha, mas também algo mais. Havia um reconhecimento, um pedido de desculpas mudo, que só quem teve uma mãe ausente entenderia. Ela não se levantou. Não me abraçou. Mas as lágrimas caíram sem que ela tentasse esconder. E quando o juiz suspendeu a sessão e eu me levantei para sair, ela continuou sentada, imóvel, como quem precisava reorganizar a própria memória antes de conseguir caminhar de novo. Na saída, esperei do lado de fora por alguns minutos. Sabia que ela viria, não por vontade, mas porque o constrangimento a obrigaria. E, de fato, alguns passos depois, ela apareceu na porta do fórum, os olhos ainda vermelhos, o andar inseguro. Quando me viu, hesitou, e eu não me movi. Ela caminhou até mim com passos pequenos. Parou a 2 metros de distância. Apertava a bolsa como quem se agarra ao último pedaço de identidade. E então disse: "Você fez isso tudo e nunca contou." Eu respirei. Não havia julgamento na voz. Só espanto. Dor. Talvez arrependimento. "Não era permitido", respondi, firme. E mesmo que fosse, quem teria acreditado? Ela abaixou os olhos. O silêncio entre nós era denso, mas diferente. Não era mais o silêncio de mágoa. Era o silêncio do peso. O silêncio de quem finalmente entende que o tempo não volta, que existem erros que não se desfazem com um abraço, e que há filhas que passam a vida pedindo afeto em código, até desistirem de traduzir. "Você me perdoa?" Ela perguntou, quase num sussurro. Eu não respondi, porque perdão não é palavra, é processo. E ali, naquele instante, o que eu podia oferecer era o mesmo que sempre ofereci: presença, firmeza, contenção. Respirei fundo e apenas disse: "Agora você sabe." Ela assentiu. Uma lágrima escorreu. E foi embora. Sem beijo, sem abraço, sem teatrinho, mas também sem máscara. A partir daquele dia, nunca mais me chamou de "a complicada." Começou a dizer: "Minha filha é discreta." Um rótulo melhor, ainda distante da verdade, mas mais próximo do que eu poderia esperar. Algumas mães demoram para ver quem suas filhas são. Outras escolhem não ver. A minha foi dos 2 tipos. Mas naquele tribunal, depois de anos de cegueira voluntária, ela me viu. E talvez, mesmo sem saber, tenha enxergado também a si mesma. Quando a verdade sai do esconderijo, ela não grita. Ela apenas se espalha, em silêncio, como uma fumaça que entra pelas frestas e muda o cheiro da casa sem que ninguém perceba de onde veio. Foi exatamente assim que começou. Não houve manchete, não houve reportagem, não houve post viral. Mas depois daquele dia no tribunal, as ligações começaram a pingar no meu celular como gotas de uma chuva que vinha de um céu que até ontem fingia que eu nem existia. No dia seguinte à audiência, recebi a primeira mensagem. Não foi da minha mãe, nem do meu irmão, nem do meu pai. Eles ainda estavam digerindo o silêncio que criaram. Veio da minha prima Flávia, aquela que organizava todos os chás de bebê da família, mas nunca me convidava. O nome dela apareceu na tela do celular com um emoji de coração. "Oi, Maria. Vi que você tá na cidade. Vamos marcar um café? Faz tanto tempo, pensei. Foram 24 anos, para ser exata, desde a última vez que ela me mandou uma mensagem pessoal. Ela sabia onde eu estava? Sabia. Sabia o que eu fazia? Dizia que não, mas sempre soube o suficiente para me evitar. A verdade é que eu nunca pertencia ao círculo feminino organizado da família, o das mulheres que trocam receitas, que opinam nas roupas umas das outras, que organizam listas de casamento e fazem vaquinha para lembrancinhas de formatura. Eu era a sobrinha que ninguém sabia direito por onde andava. Apaguei a mensagem sem responder. No mesmo dia, recebi ligação de uma tia que sempre dizia: "Essa menina precisa se casar logo para sossegar." Deixou recado na caixa postal, dizendo que só queria saber como eu estava e que, se soubesse que eu tinha feito tanta coisa importante,
teria me tratado diferente. Aquilo me doeu mais do que qualquer xingamento, porque o que ela dizia, na prática, era: você só passou a valer depois que foi validada por uma autoridade. Eu pensei em retornar, dizer que eu sempre fui quem sou, mesmo antes de carimbos, dossiês e menções honrosas. Mas achei que seria inútil. E mais uma vez, optei pelo silêncio. Mas a mensagem mais surpreendente veio na quarta-feira da mesma semana, por e-mail. Um convite. Formal. Escrito com vírgulas corretas e saudação respeitosa. Era do meu irmão, Rafael. O mesmo que me chamou de parasita. O mesmo que mentiu diante do juiz. O mesmo que sempre disse que ninguém sabe o que essa mulher faz da vida. O e-mail era curto. Maria, sei que as coisas ficaram difíceis entre a gente, mas eu queria te convidar para o aniversário da Isadora. Vai ser simples. Só a família, no sábado. Acho que a Isa adoraria te ver. Se puder passar por aqui, seria bom. Rafael. Fiquei olhando para a tela por alguns minutos. Isa, minha sobrinha. A única que, mesmo com a cabeça recheada pelas versões da família sobre mim, ainda me dava um sorriso tímido quando nos víamos em algum Natal distante. Eu gostava dela. Não era culpa dela. Mas aquele convite não era para mim. Era para uma imagem nova que eles estavam começando a construir. A Maria que voltou. A Maria que foi a gente. A Maria que fez coisa importante. O problema é que eles queriam apenas se associar à nova narrativa, não reparar o dano da antiga. Pensei em responder. Pensei em ir. Pensei em olhar nos olhos da minha cunhada e ver se ela conseguiria sustentar o olhar agora que sabia. Mas o que isso provaria? Que eu ainda estava disponível para tapar buracos emocionais de uma família que só sabe amar depois que sente vergonha? Fechei o notebook e fui caminhar. Enquanto andava pelas ruas do centro da cidade, passando por prédios onde trabalhei em silêncio, por esquinas onde parei para atender ligações em códigos que ninguém ao redor podia entender, me dei conta de uma coisa. Pela primeira vez na vida, eu não precisava mais ser aceita. Não precisava mais pertencer àquela moldura torta que minha família sempre pendurou na parede como se fosse o retrato da normalidade. Eu era fora do quadro. E isso, agora, era minha força. Ao voltar para casa, encontrei um envelope no chão da sala. Sem remetente. Sem carimbo. Apenas meu nome escrito à mão. Maria. Dentro, uma carta. Curta. Quase infantil. Desculpa, tia. Mamãe disse que você é brava, mas eu não acho. Quando você veio aqui e me deu aquele brinquedo com as luzinhas, eu gostei muito. Eu contei na escola que minha tia é da polícia. Eu te amo. Assinado, Isadora. Ali, eu chorei. Não porque meu irmão mandou. Não porque era estratégia. Mas porque aquela menina não tinha culpa. Ela era a única que, desde o começo, me olhou sem querer me rotular, sem querer me encaixar. Não respondi ao e-mail dele, mas guardei a cartinha dela dentro da pasta preta, junto dos documentos que mudaram tudo. Porque no fim, era isso. Eu não precisava mais da família. Mas ainda podia ser raiz para quem estava começando. Nos dias seguintes, outras mensagens chegaram. Um ex-colega da escola que me disse: agora entendo por que você era tão quieta. Uma amiga da minha mãe que escreveu: você me deu orgulho, mesmo sem me conhecer. Até uma professora antiga que reapareceu com um: sempre soube que você era especial. Não respondi a nenhuma. Não por arrogância, mas por decisão. Porque depois que você sobrevive à guerra, aprende a distinguir o que é reconciliação e o que é apenas tentativa de reescrever a própria culpa. E eu não seria coautora da narrativa de ninguém. Quando a justiça decide, o mundo não para. Ninguém aplaude. Não há trilha sonora de filme, nem câmera lenta. A sentença vem em letras frias, no rodapé de uma folha ofuscada pelo timbre do cartório. Mas às vezes, há uma dignidade silenciosa naquele papel. Um ponto final que ninguém pode apagar. E foi exatamente isso o que eu carregava nas mãos naquela manhã. O documento que encerraria tudo. E que finalmente devolveria a mim não apenas o que era meu por direito, mas também a história que eles tentaram reescrever às minhas custas. Recebi a notificação oficial no dia anterior. A decisão judicial reconhecia como plenamente válida a versão do testamento registrada em cartório. Aquele que minha avó lavrou anos antes de morrer, me nomeando como co-herdeira legítima da casa em questão. O juiz validou todos os documentos, todas as provas,
todas as transferências financeiras que eu fiz em vida para sustentá-la. E mais importante ainda, a sentença incluía a observação de que havia má-fé da parte contestante, meu irmão. A tentativa dele de ocultar a existência do testamento anterior, de manipular a narrativa familiar e de distorcer minha ausência como abandono, foram formalmente registradas nos autos. Mas eu não vibrei, não sorri, não liguei para ninguém. Eu apenas imprimi a decisão, coloquei dentro de um envelope pardo e saí de casa em silêncio, com passos calculados e coração anestesiado. Tinha um destino. Não era o tribunal. Não era a casa da minha mãe. Era o escritório do advogado do meu irmão. A recepcionista, uma moça jovem que mal ergueu os olhos do computador, me pediu que esperasse. Eu disse que não era necessário. Entreguei o envelope com um bilhete grampeado na frente. Para Rafael, leia com calma. Está tudo resolvido. Não me procure. Ela assentiu. Pegou o envelope. E eu fui embora. Não houve discurso. Não houve confronto. Não houve necessidade de revanche. A justiça estava feita. E minha parte, encerrada. Era como se eu tivesse passado anos marchando dentro de um labirinto sem janelas e finalmente encontrado uma porta. Mas em vez de arrebentá-la, eu apenas a empurrei. E ela se abriu. O que veio depois foram os estertores de uma derrota que não era minha. No dia seguinte, recebi um e-mail com o assunto: precisamos conversar. Do meu irmão. Ignorei. Depois, uma mensagem da minha mãe: ele está destruído. Você podia conversar com ele. Respondi apenas: eu conversei. Em tribunal. Foram mais 2 dias até que o telefone tocasse. Uma chamada de número desconhecido. Atendi. Do outro lado, silêncio. Depois, uma respiração pesada. Era ele. Maria, por favor. Foi tudo o que disse. Eu respirei fundo e desliguei. Não porque eu quisesse machucá-lo, mas porque pela primeira vez entendi o valor do meu próprio silêncio. Um silêncio que antes servia para me proteger, mas que agora servia para delimitar o que eu não aceitava mais. Ele teve todas as oportunidades para conversar comigo antes. Preferiu me calar, me ridicularizar, me apagar. E agora que a verdade veio à tona, queria que eu reabrisse a porta como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse me chamado de parasita, como se não tivesse tentado roubar até o pouco que minha avó tentou me deixar. Não, eu não podia compactuar com essa narrativa. Naquela mesma semana, fui até a casa da minha avó, a casa da disputa, agora oficialmente também minha. Estava vazia, com cheiro de passado fechado, chave entregue pela oficial de justiça. Entrei sozinha. As janelas ainda cobertas com cortinas antigas. No chão, marcas de móveis que já não estavam. Caminhei pelos cômodos sem pressa, tocando as paredes como quem toca a própria história. No antigo quarto dela, havia uma foto minha, pequena, usando o uniforme escolar, com o cabelo preso num laço vermelho. Estava em cima da cômoda, ao lado de um terço de madeira e de uma escultura de anjo que eu mesma havia trazido para ela de Curitiba, anos antes. Ali, sozinha naquele cômodo, entendi tudo. Minha avó sempre soube quem eu era, sempre me viu, e mesmo quando o resto da família preferia me apagar, ela manteve aquele retrato ali, pequeno, silencioso, mas presente. Chorei, não de tristeza, nem de vitória, mas de alívio. A guerra interna estava acabando. Na saída, tranquei a casa, e não levei a chave comigo. Deixei com uma vizinha. Pedi que chamasse um corretor de confiança. Eu não queria aquela casa. Não precisava de tijolos para provar que fui parte de alguma coisa. Precisava apenas saber que, mesmo diante da tentativa de apagamento, minha existência foi documentada, valorizada e, finalmente, reconhecida. Vendi a casa dias depois. Metade do valor foi diretamente para um projeto social de apoio a mulheres militares em reabilitação psicológica. A outra metade? Guardei. Não para mim, mas para o que viria depois. Quando me perguntaram se eu queria notificar formalmente minha mãe ou meu irmão sobre a venda, respondi com um gesto, uma carta simples, sem assinatura, com uma cópia da escritura e um post-it colado. Nele só estava escrito: agora está tudo pago, inclusive o silêncio. Hoje eu ando devagar, e não porque estou cansada, mas porque pela primeira vez em muitos anos não estou fugindo de nada, nem correndo atrás de ninguém. Caminho pelas ruas sem precisar disfarçar quem sou,
sem carregar segredos colados nas costas como um colete que só eu sabia o peso. A cidade é a mesma. O clima, o mesmo. Mas algo dentro de mim mudou. E isso faz o mundo inteiro parecer outro. Já faz 6 meses desde a última audiência. Desde o envelope entregue. Desde a venda da casa. E tudo está em silêncio. Não um silêncio hostil, como o que aprendi a suportar dentro da minha própria família. Mas um silêncio limpo. O tipo que preenche, em vez de esmagar. Depois de tudo, me mudei para um apartamento pequeno, em um bairro mais afastado. Nada muito grande, nem muito caro. Só o suficiente. Os vizinhos não sabem quem eu sou. Não me perguntam onde trabalho. E eu não explico. Aqui, não sou a militar, a filha ingrata, nem a desaparecida. Aqui, sou Maria, uma mulher que planta manjericão na janela, faz café forte demais e lê livros de espionagem com um sorriso irônico no canto da boca. Ninguém sabe que eu vivi o que vivi, e não precisam saber. Minha paz não exige testemunhas. Na sala, tenho um armário de madeira escura. Parece comum. Não há trancas, nem marcas. Dentro dele guardo 2 coisas. A farda que usei no último serviço oficial e a carta que minha avó escreveu de próprio punho quando atualizou o testamento. A farda ainda carrega o cheiro de poeira, suor e a memória do deserto. Os bolsos têm areias que nunca limpei, nunca lavei, nunca quis limpar a história. Há cicatrizes ali que ninguém da minha família quis enxergar. E por isso, eu a guardei inteira, intocada. A carta da minha avó, por outro lado, está um pouco amarelada. Tem dobras, marcas de dedos e trechos sublinhados com lápis. Ela dizia que não queria deixar a vida sem garantir que alguém que a amava de verdade tivesse algo dela. Você sempre foi forte, Maria. Mas força demais às vezes faz os outros esquecerem que você sente. Que também dói. Não deixe que te apaguem. Nunca. Leio essa carta todo início de mês. Não como ritual, mas como lembrete. Minha família tentou me apagar de muitas formas. Primeiro com o silêncio, depois com o desprezo. Por fim, com o tribunal. Tentaram tirar o que era meu não por ganância, mas porque para eles eu nunca fiz parte. Era mais fácil pensar assim. Era mais cômodo me encaixar na narrativa da instável, da decepcionante, da que nunca ligou. Eles precisavam disso para justificar o próprio abandono. Mas agora eles têm que lidar com o vazio que deixei. Não porque eu morri, mas porque parei de tentar voltar. Meu pai nunca mais me procurou. Desde que ouviu o juiz ler em voz alta o que ele passou a vida fingindo que não sabia, nunca mais ligou. Talvez por orgulho, talvez por vergonha, talvez porque, sem o poder de me diminuir, ele não saiba como se aproximar. E tudo bem, nem todo silêncio precisa de resposta. Minha mãe me mandou 2 mensagens nos últimos meses. Falou da saúde, da casa, perguntou se eu precisava de algo. Eu respondi com objetividade, com respeito, mas sem carinho forçado, sem querer reconstruir uma ponte que, por décadas, só existiu do meu lado. Mãe é nome sagrado, sim, mas tem filha que cansa de ser altar. Do meu irmão não ouvi mais nada. Não depois do e-mail ignorado, nem depois da carta da Isadora. Mas soube, por terceiros, que o casamento dele está por um fio, que perdeu o emprego, que entrou em dívidas. Eu não comemorei. Não vibrei. Não desejei o mal. Mas também não me envolvi, porque cada escolha carrega sua própria fatura. E não cabe a mim perdoar quem nunca pediu com verdade. Isadora, sim, me mandou outra carta. Dessa vez, colorida, com desenhos. Disse que ganhou um trabalho na escola sobre pessoas corajosas e escolheu falar de mim. A carta termina com: Tia Maria, eu contei que você é como aquelas mulheres dos filmes, mas de verdade. Guardei junto da farda. Sim, eu sou como aquelas mulheres dos filmes. Mas sem plateia, sem créditos, sem final feliz cinematográfico. A minha história teve sangue, poeira, mentira, dor, abandono. Mas também teve coragem, silêncio. E agora, paz. Hoje eu acordo cedo. Tomo meu café olhando o céu mudar de cor. Faço caminhada com um fone só. O outro deixo livre, para ouvir a vida. Às vezes, as pessoas do condomínio me cumprimentam e me chamam de
a senhora do andar de cima. Mal sabem que já estive sob cerco em 3 continentes. Mal sabem que, enquanto lavam seus carros aos domingos, eu respiro o mesmo ar com alguém que já foi classificada como ativo internacional. E eu gosto disso. Gosto de ser invisível por escolha. Gosto de ter o controle da minha própria narrativa. Não quero mais provar nada para ninguém. E se um dia alguém perguntar quem eu fui, quem sou, quem é Maria, vou sorrir, abrir o armário, tirar a farda, mostrar a etiqueta marcada com meu nome completo e dizer: essa sou eu, a mulher que vocês não viram chegar, e que quando saiu, deixou tudo em ordem.